Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvamos a Deus. Privilégio de estarmos nessa noite, nesta casa de oração. Louvamos pela vida do nosso pastor Carlos, a nossa irmã Sara, pastor Ulisses, que é um amigo de muitos anos. Deus abençoe a todos os pastores que estão nesse altar e a todos os irmãos internautas, que Deus continue abençoando. Eu estou feliz, pois Jesus está nesse lugar. Quem já sente Jesus aqui nessa noite? Queridos, louvo a Deus, porque a sua boa mão tem nos guiado até o dia de hoje. E já quero adiantar, antes de nós lermos o texto sagrado, que nessa noite é uma noite de milagres. Lá na galeria o povo crê nisso, lá na galeria os irmãos creem nisso, amém? O amém foi fraco para o tanto de gente que tem em cima. Os irmãos já da galeria creem que Deus faz milagre e vai fazer hoje milagre aqui? Amém, glória a Deus. Meus amados, quero trazer um abraço e a paz do Senhor do nosso pastor Benedito. Ele está ciente que nós estamos aqui debaixo da sua bênção, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos ajudado. Nós temos apenas alguns minutos, eu quero aproveitar bem o tempo, pois Deus tem uma palavra. Eu estou desde ontem orando ao Senhor, pois nós temos a responsabilidade de trazer uma mensagem segundo o coração de Deus. E eu gostaria que você olhasse o irmão do lado e dissesse para ele: você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Diga para ele: segura o banco que Deus vai falar. Amados, abramos as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. Quem já achou, diga amém. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Vamos voltar um pouquinho, o versículo de número 17. Então disse Samuel aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Digo amém pela palavra. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um texto conhecido de todos, até das nossas crianças, quando nós falamos do maior rei de Israel. Esse período em que Deus levanta Davi, um período obscuro de um afastamento de Deus por causa de Saul, pois nós entendemos através desse texto que Deus sempre tem o homem certo para o tempo que Ele quer trazer um avivamento. Todo mundo entende, todos que lêem a Bíblia sabem que Deus nunca desamparou e jamais desamparará o seu povo. Deus, horas, Ele nos permite passar por adversidades, por situações adversas. Permitem muitas vezes a igreja ser perseguida, mas Deus nunca deixa de trazer um escape. A alegria de servir a Deus é esta: enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, mas Deus sempre se levanta e Deus sempre age em favor da sua igreja. Ninguém consegue entender Deus. Deus sempre tem um homem certo para o tempo de avivamento. E tenha certeza, nesta noite Deus está aqui neste lugar nos visitando, porque Ele tem algo novo
porque Ele tem algo grande, porque Ele tem algo especial. A igreja está enfrentando uma frieza, estou falando no sentido geral, uma frieza espiritual. Ninguém mais quer pagar o preço, mas ainda tem os remanescentes de Deus. Aonde estão os remanescentes de Deus nessa noite? Deus vai usar você para esta obra. Deus vai usar você para esse tempo, e o nome dele será glorificado. Se você pode, levante a sua mão. Capítulo 10 de 1 Samuel fala que o povo desejava que Israel fosse como as demais nações. Deus era o Deus que regia, era o Deus que cuidava, era o Deus que dava livramento. Mas irmão, sabe que todo tempo houve pessoas que desejam que as coisas sejam parecidas com as demais. Todo homem carnal, ele deseja que as coisas sejam do jeito deles. Israel estava enfrentando uma frieza espiritual. O capítulo 10 fala que Samuel está diante do povo como profeta. Ele está conduzindo o povo na direção de Deus. Mas o povo está cansado de Samuel. Em todo tempo existiu esse tipo de pessoas que permeiam as igrejas, pessoas que cansam de estar na casa do Senhor, pessoas que vêm apenas aos domingos, e quando chegam aqui não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem sentir a alegria de Deus. Mas eu louvo ao Senhor que esta igreja está viva, que aqui ainda há um remanescente vivo, que deseja servir a Deus, que deseja adorar a Deus, e deseja sentir a presença do Senhor. Capítulo 10 fala que Deus permite que unja Saul como rei. Observe o texto, fala, meus irmãos, que Deus colocou Saul como capitão do seu povo. O povo escolhe rei, mas Deus queria colocar Saul como capitão do seu povo. Mas a Bíblia diz que o povo deseja, irmão. E quando o povo quer, não é fácil. Quando o povo busca, não é fácil. Mas Deus, irmão, parece que às vezes Deus perdeu o controle. Apenas parece. Deus vai permitindo coisas, vai deixando acontecer, mas chega uma hora que Deus fala basta. E quando Deus fala basta, o céu se abre. Deus faz o que Ele quer. Se você está aqui nesta noite em um problema difícil, Deus te trouxe aqui para te dizer que a hora dele está chegando, o momento dele está chegando. Quem pode adorar o Senhor e levante a sua mão. Deus permite 40 anos de reinado de Saul. Os 3 primeiros anos Saul ainda tentou fazer conforme a vontade de Deus. Os demais anos Saul não mais queria ser dirigido por Deus. Mesmo que, se você ler no capítulo 10, vai entender que Saul nem queria ser rei de Israel. O povo convida ele, o povo coloca ele à força para ser rei de Israel, porque ele sabia da responsabilidade. Mas Deus sempre tem o plano B, irmão. Deus sempre tem uma válvula de saída. Deus sempre tem alguém para o momento certo. Glória a Deus. Essa noite Deus está nos visitando porque Ele tem uma obra grande. Ele tem algo novo lá na sua casa, na sua família. Aqui tem alguém que vem buscar uma resposta de Deus, vem buscar uma direção de Deus. Receba aqui nesta noite a graça e a unção do Senhor para você receber dele aquilo que você está esperando. Deus permite. O capítulo 16 fala no versículo 1, e Deus fala para Samuel: até quando você terá dó de Saul? Se nós pararmos para observar, a igreja odierna está vivendo esses dias que nós estamos tolerando, dias que nós estamos aceitando. Não é que Deus aceita, nós aceitamos. Nós estamos divididos porque muitas vezes não sabemos como tomar direção. Mas Deus nos trouxe aqui nesse domingo. Você que está em casa, você que está aqui presente, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai mudar o curso da situação. Ele vai mudar o trajeto da sua caminhada.
Deus hoje se levanta do trono e está dizendo para esta igreja: basta, o momento de se levantar chegou, o momento de agir chegou, o momento de fazer aquilo que Ele prometeu chegou. Se você crê nisso, pode celebrar a Ele. Acho interessante que Davi, ele era o homem mais improvável para reinar Israel. Ele não tinha perfil de rei, ele não tinha estatura de rei, ele não tinha uma desenvoltura de um rei. Deus está olhando para Davi lá no pasto, cuidando do rebanho do seu pai. Talvez você esteja aqui entre os irmãos, ainda não foi percebido, ainda não foi descoberto, mas chega a hora que Deus prepara, chega a hora que Deus intervém. Irmão, eu amo esta palavra, eu amo a palavra intervenção divina, porque Deus não pede licença, Deus não fala, espera um pouquinho, eu posso fazer. Quando Deus quer fazer, Ele se levanta e tem que sair da frente, e tem que permitir. É isso que Deus vai fazer na sua casa, é isso que Deus vai fazer no teu ministério. Alguém está tentando travar, alguém está tentando parar, alguém está tentando bloquear, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: essa é a noite de celebração, essa é a noite de glorificação, essa é a noite de exaltar o Senhor. Olha o irmão do lado e diga para ele: Deus está te vendo aqui. Deus está agindo aqui nesta noite. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre esta igreja. Há o mistério de Deus nesse domingo aqui. Oh, aleluia! Alguém vai já sentir o agir de Deus. A morte está tentando te sucumbir, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não permito, porque tenho algo contigo nesta terra. Lama chora. Até quando terás dor de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus já havia visto Davi. Amados, é interessante que Davi não sabia de nada do que estava acontecendo. Davi não percebia de nada do que estava acontecendo em sua casa, até porque ele não foi convidado. O profeta estava na sua casa, o profeta e a sua comissão estava na sua casa. Deus havia de levantar um rei para Israel. Só ele que não sabia, só ele que estava no anonimato, só ele que estava lá, esquecido até pela sua própria família. Só que esse Deus é maravilhoso, irmão. Deus cria situações para fazer a sua vontade. Eu acho interessante que Deus chega quando ninguém espera. Deus age quando nós não esperamos. Quando a esperança já foi embora, Deus chega dizendo: é hoje. E tem uma coisa, irmão: ninguém consegue parar a mão de Deus quando Ele quer fazer algo pela igreja. Aleluia. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Há um culto cerimonial na casa de Jessé. Todos estão prontos para receber a unção de rei. Ninguém sabia, estava obscuro aos olhos dele quem seria o rei, mas ninguém imaginava que seria aquele que ninguém desejava que fosse. O que eu quero te dizer, querido irmão: vale a pena pagar o preço, vale a pena esperar, vale a pena ficar no lugar. Tem alguém que corre para um lado e corre para o outro, tentando receber alguma oportunidade. Deus está te dizendo aqui nessa noite, através dessa palavra: fique no seu lugar. Deus vai criar meios, Deus vai criar situações para fazer o milagre que você tanto espera. Quem crê nisso pode celebrar a Deus. Davi não esperava. Chegou a hora da unção para rei. Todos os filhos aparecem em fila. Deus fala: esse não quero.
Mas esse tem o perfil, mas esse eu não quero, porque você está vendo o que está diante dos olhos. Eu olho para o coração, eu olho para a intenção. Ah, você ainda não pereceu porque Deus te conhece. Ainda não te mataram porque Deus te conhece e Deus tem te livrado. Ainda não tiraram você de circulação porque Deus tem chegado primeiro. Você está aqui, você é um milagre. Eu estou pregando para uma igreja que crê na palavra, que crê na promessa de Deus. Irmão, quem tem promessa aqui pode glorificar o nome do Senhor. Deus chega sempre na hora certa. Todos passam e diante dos olhos do profeta ninguém é aprovado. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mas a pergunta é, e essa noite Deus faz essa mesma pergunta a esta igreja: acabaram-se os jovens? A resposta imediata foi: falta um menor. Falta um menor. Falta um menor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora não teve jeito. Tiveram que buscar Davi no pasto, porque Deus cria meios, situações para fazer aquilo que Ele quer fazer. A mão de Deus está estendida aqui nessa noite. Aleluia. Deus está olhando esse altar aqui nesta noite. Aqui há homens de Deus, aqui há mulheres de Deus. Deus está dizendo: chegou a minha hora. Não há tempo mais para cochear em dois pensamentos. Não há tempo mais para ficarmos, amados irmãos, pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Deus está dizendo: aqueles que estão esperando, e aqueles que aguardam em mim, e aqueles que confiam em mim, eu me levantarei e farei o milagre acontecer. Aleluia. Chegou a hora. Vou dizer novamente: quando chega a hora de Deus, não há ninguém que impeça o seu trabalhar. Não há quem impeça o seu agir. Tecaia, sou, neneia. Aleluia. Aqui na nave da igreja, Deus nesta noite está visitando muitas pessoas. Deus está visitando muita gente aqui neste púlpito. Deus está visitando muita gente aqui nesta galeria, neste plenário. Há uma unção de Deus aqui tremenda para realizar milagres. Tem gente aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais esperar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está chegando aqui nesta noite. Ele já está, mas a mão dele está estendida para fazer maravilha. Escute-me. Kelemaia súbria. Teica marrasei minicai. Remicome a súbria. Deus está dizendo que vai limpar a eira. Teira manda caia xé. Deus vai balançar a figueira. Ele vai fazer algo novo no meio do seu povo. Deus não permitirá que sejamos mais enganados, porque a mão de Deus vai mover em favor dos fiéis da sua casa. Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Os batizados com o Espírito Santo. Podem falar em línguas estranhas. Hoje Deus está te abraçando aqui. Deus está abraçando você aqui nessa noite. Ah, milagre de Deus na sua vida, irmão. O povo não quer mais dar glória a Deus. O povo não quer mais dar aleluia. O povo não sente mais a presença. Mas há um remanescente que recebe a graça de glorificar o Senhor, porque tem milagres, tem milagres, tem milagre. A presença de Deus está aqui. Querendo ou não, Deus vai fazer o que Ele te prometeu.
querendo os teus parentes ou não, querendo os teus irmãos ou não, querendo alguém ou não, Deus chega para fazer o milagre e será visto por todos, diz o Senhor. Todos estão esperando. A ordem foi: ninguém senta em volta da mesa enquanto este não chegar. Irmão, se você não tem inimigo, dê glória a Deus por isso, porque você vai ter. Todo mundo tem inimigo, todo mundo tem invejoso, todo mundo tem alguém que quer ver o nosso mal, que arma um laço para nós. Receba aí, porque Deus vai continuar falando. Mas tem uma coisa: ninguém pode tocar no escolhido de Deus. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, você está aqui celebrando a Deus. Pode tentar o que quiser, o Senhor tem te guardado, porque é um tempo de Deus para algo novo na sua vida. Só abrindo parênteses, não tem hora que parece que vamos ser sucumbidos? Não tem hora que parece que vamos desmoronar? Sim ou não? Tem hora que falamos assim: é melhor dar um ponto final, eu vou me retrair, eu vou me afastar. Sim ou não? Eu vou deixar esse negócio de lado e Deus vai sempre empurrando a gente para frente. Alguém disse dela, alguém entendeu? Aí Deus vai sempre empurrando para frente, porque invejoso só não vai ter no céu, irmão. Quem fala mal só não vai ter no céu. Viva a sua vida com Deus, viva na plenitude da graça e da bondade de Deus. Se você não é invejoso, levante a sua mão e dê glória a Deus. Tem milagre de Deus aqui. Deus tem sustentado você, mulher, o fio da tua existência. Você está aqui porque você é um milagre. Dê glória a Deus e celebre. Viva com Deus o melhor que Ele tem para você. Tem uma coisa, irmão. Quando Davi chega, Davi não sabe do que está acontecendo. Eu posso pensar como pregador que quando o rapaz foi lá, alguém avisar o mensageiro, não disse para ele o que estava acontecendo. Isso é um pensamento meu. Ele chega desavisadamente: olha, o profeta está na tua casa. Nunca, eu creio pela palavra de Deus, nunca que ele saberia que ele ia ser levantado como rei, até porque ele era rejeitado. Quem já foi rejeitado aqui? Não precisa levantar a mão. Quem já te olhou de baixo para cima? Quem não já fez assim? Olha ela, olha ele, está chegando. As rodinhas se desfazem quando você chega. Quem não acontece? Aonde não acontece isso? Só no céu que não acontece. Só que tem uma coisa: o tempo de Deus está chegando. Quem não te aceita vai ter que aceitar. Quem não te entende vai ter que entender. Quem não te abraça vai querer te abraçar. Porque quando Deus levanta, ninguém impede o agir de Deus na sua vida. E quando Deus levanta, Deus faz o teu rosto brilhar mais. Aleluia. Davi chega. Eu acho lindo, a Bíblia é maravilhosa. Quando Davi chega, a voz de Deus brada para Samuel e diz assim: levanta-te. Ô irmão, para comigo aqui. Só se levanta para quem é mais importante. Ninguém se levanta para quem é menos importante. Mandou que todo mundo se levantasse. Primeiro, ninguém sentaria em volta da mesa quando ele não chegasse. Depois, quando ele chega, Deus fala: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Só se levanta para alguém que tem autoridade maior. Querendo ou não, vão ter que aceitar o que Deus tem para a sua vida. Olha lá, Deus está falando. Aleluia.
Deus tem te colocado em lugares que você nunca imaginou, porque as pessoas às vezes não aceitam, mas vão ter que aceitar, porque Deus é que está conduzindo a tua vida para algo extraordinário. Quem quer viver o extraordinário de Deus, levante a sua mão e adore o Senhor. Mas Davi é ungido entre os seus irmãos, mas ele não assume o reinado de Israel. Ele recebe o azeite sobre a sua cabeça, diante de todos os seus irmãos, mas ele não vai para o palácio. Os irmãos que conhecem a história sabem, ele tinha entre 14 a 16 anos de idade, é um adolescente. Ele volta para o campo, talvez sem entender muita coisa, mas volta para lá. Mas Deus já havia dado o sinal. 21 anos passa, e Davi no anonimato continua servindo o rei. O rei está atormentado pelo espírito mau, e alguém fala para ele: chame alguém que toque. Mas o segredo era alguém que toque bem, e traga para que quando tocar o espírito mau se afaste. A Bíblia diz que quem chama o irmão? Davi. Saul não sabia que ele tinha sido ungido rei, mas chama ele para o palácio, porque Deus cria, irmão, situações. A Bíblia sempre fala que Deus movimenta a mão dele no tempo certo. Você sabia que Deus está aqui movimentando a mão na sua vida, porque o tempo chegou? Você sabia que Davi nunca se precipitou? Davi nunca falou, Davi não ficou fazendo alarde que ele era chamado, que agora ele era rei. Não, ele volta para o pasto, mas Deus sempre movimentando a mão dele, conduzindo a Davi. É o que ele tem feito na sua vida. Talvez você não veja o milagre, mas já aconteceu. Deus está conduzindo a sua vida para o lugar que Deus já reservou. Deus vai conduzindo Davi. Deus movimenta a mão até que o tempo chegue. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia é travada uma guerra entre os filisteus, e agora chega o tempo de Deus apresentar Davi. Não pensa, amados irmãos, tem crente que eles sonham, e o sonho é colorido, que não vai sofrer, porque Deus chamou, porque Deus tem uma obra, as coisas vão melhorar. Agora que as coisas vão ficar pior, agora que as portas vão estreitar. Só que tem uma coisa: Deus nunca vai te deixar sozinho na caminhada. Deus sempre estará te acompanhando. A tua vida está guiada pelas mãos de Deus. Os teus filhos estão sustentados pela mão de Deus. O teu ministério não é bom porque você é bom, não. É porque Deus tem te guiado, é porque Deus tem te conduzido, é porque a mão de Deus tem te empurrado. Tem hora que Deus fala: para, e você para. Vai, e você vai. Faça, e você faz. Se cala, e você se cala, porque Deus tem a hora certa de agir. Deus precisava mostrar para Israel quem seria o próximo rei de Israel. E como que Deus faria isso? Como que Deus realizaria isso? Porque Davi já havia matado o urso, já havia matado o leão, Davi já havia feito, já tinha visto já a mão de Deus sobre ele, mas tudo isso no anonimato. Mas Davi agora vai em busca dos seus irmãos, levando alimento, procurando saber dos seus irmãos que estavam na guerra. E Deus prepara esse cenário, porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele prepara um cenário, irmãos. Ele age de uma forma que muitas vezes não é desconhecido de nós. E a Bíblia diz que ele vai lá, e quando chega lá, ele vê Golias afrontando o exército de Deus. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi estava cheio da unção de Deus. Escute aí, a unção ainda faz a diferença. Aonde tem unção, tem o milagre de Deus. Aonde tem unção, tem o prover de Deus. Aonde tem unção, tem a mão de Deus trabalhando em favor da igreja. Eu quero saber aonde está a unção de Deus aqui nesta noite. Quem crê que tem unção de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Aleluia. Obreiro precisa ter unção de Deus.
Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que os obreiros não buscam mais, que a igreja não busca mais. Eu não sei aqui, mas em Catanduva, nas igrejas que nós pastoreamos, e até em outras igrejas que vamos pregar, o povo não quer mais orar, o povo não quer mais buscar a Deus, o povo sempre está sentado, esperando uma palavra de bênção, mas sem luta, sem, amados irmãos, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha da maneira que Ele quer, mas a igreja precisa orar, a igreja precisa voltar à prática da oração, e os milagres vão acontecer. Aleluia. Quando Davi vê a afronta de Israel, Davi procura saber quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Diga para Saul que eu vou lutar contra este homem. Amados, ele era um adolescente, para jovem. Como que ele ia enfrentar uma guerra de um homem já conhecido como um grande guerreiro, que nunca havia perdido uma batalha? Mas Davi não está olhando o tamanho do homem. Davi está olhando a oportunidade de Deus na vida dele, mostrar que Deus ainda estava em Israel. E a pergunta é nessa noite: o Deus de Israel ainda é o Deus dessa igreja? Somente a metade respondeu: o Deus de Israel ainda é o Deus dessa igreja? Então escute aí a palavra profética: ninguém vai tocar neste povo, ninguém vai mexer com a igreja do Senhor, ninguém vai mexer com os obreiros do Senhor. Pode passarmos o que passarmos, Deus ainda continua o Deus dessa igreja. Essa igreja é intocável. Quem pode celebrar a Ele louvor nessa noite? O Deus dessa igreja é o Deus poderoso. Diga para ele que eu irei e vou mostrar que há Deus em Israel. Muitas vezes nós queremos que o nosso nome apareça, muitas vezes queremos que nós sejamos conhecidos. A preocupação de Davi não foi o nome dele, a preocupação de Davi não foi ele aparecer. Ele disse: eu vou mostrar a esse circunciso que o Deus de Israel é o Deus desse povo. Você sabia que você está vivo aqui porque o Deus de Israel tem te guardado? Você sabia que você já está aqui, a tua família, os teus filhos ainda não pereceram, o teu marido ainda não pereceu, porque o Deus de Israel é na sua vida? Você está aqui dando glória ao Senhor e Deus está cuidando da tua casa. Você está dando glória ao Senhor e Deus está cuidando da tua empresa, do teu trabalho. Se eu fosse você, eu dava a melhor glória para Jesus nessa noite, porque Ele está cuidando de nós. Há um mover da mão de Deus na sua casa, irmão. Há um mover da mão de Deus na sua saúde. Você não vai perecer. O Deus de Israel está aqui nessa noite curando você. Se você crê nisso, celebre a Ele com línguas estranhas e com glória. Aleluia. Vamos concluir. Meu filho, você sabe que este homem que está afrontando Israel, não quero saber. Eu quero mostrar para ele que há Deus em Israel. Você não quer nem saber do currículo dele? Pode contar, pode falar. Este homem nunca perdeu uma guerra. Este homem é intocável, invencível. Não tem quem consiga vencê-lo. Ele diz: mas também o senhor não sabe quem eu sou. Eu estou no anonimato. Eu sou filho de Jessé o belemita. Eu não tenho muita expressão, nem altura eu tenho. Essas são as palavras, meus amados irmãos, que estou usando para que você entenda. Mas escute bem: eu estava no campo cuidando da ovelha do meu pai. Veio um leão. Eu não deixei o leão comer a minha ovelha. Eu peguei ele pela barba e matei. E Deus me livrou do leão. E tem mais, eu estava no campo, um urso apareceu e veio e arrebatou a minha ovelha. Eu matei o urso também. O Deus que me livrou do leão e me livrou do urso vai me livrar deste circunciso, porque o Deus é o Senhor da guerra. Aleluia. Vem cá, meu filho.
estou vendo muita coragem em você. Vem cá. Eu vou colocar a minha armadura real em você. Você vai com a minha armadura, vai com a minha lança, com a minha espada, com o capacete, porque você vai morrer honrado. Porque você não vai vencer este homem, então vista ele. Pelo menos ele será o único corajoso que tem para enfrentá-lo. Mas quando ele veste, não dá certo, porque Saul era alto, ele era baixo, como é que podia? Ele não conseguia se locomover. Ele disse: não precisa, eu irei como eu estou, levando na mão alforje, levando na mão uma funda, um cajado de pastor, pega 5 pedras, glória a Deus, e vai diante do gigante. O gigante está sentado, parece que eu vejo ali aguardando, quem sabe aparecer alguém que o enfrente. Quando ele olha, aparece um menino. Há historiadores que falam que ele estava todo equipado com as suas armaduras e armas de guerra, até com capacete que era impenetrável. Havia apenas somente uma abertura nos olhos para que ele visse. Não tinha como acertar a testa, não tinha como acertar nada. Ele era impenetrável. Havia um escudeiro na sua frente que não deixava que nenhuma flecha o atingisse. Então não conseguiria vencer. Mas quando ele olha aquele menino, apenas um menino com alforje, com uma funda, ele levanta e despreza. Aí ele tira o capacete e diz: mas você não tem homem em Israel não? Davi olha e diz: vai ser na testa. Alabashai, vai ser na testa. Tu vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Levante a sua mão e adore o Senhor. Esse gigante vai cair nesta noite aqui. Esse gigante vai cair nesta noite aqui. Ele vai entrar no sistema, ele vai entrar na família, ele vai entrar nas convenções, ele vai entrar na sua casa. Há milagre de Deus para acontecer. Eu sinto a mão de Deus agindo aqui nessa noite. Ele está aqui neste altar. Oh meu Deus, que presença gloriosa. Oh milagre de Deus. Fique em pé, meu irmão. Aleluia. Pode tocar, meu filho, que eu vou orar. Oh, aleluia. Se você está perto de alguém, pode. Coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa e diga: o Deus dos exércitos está aqui. O Deus dos exércitos está aqui. Ele está aqui. Ah, eu não vejo saída. Há uma saída de Deus para a sua casa hoje aqui, para a sua vida hoje aqui, irmão. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado? Línguas, fale línguas, fale línguas. Deixa Deus te usar nesta noite. Faz tempo que você não fala em línguas estranhas. Oh, aleluia. Deus está movendo a mão nesse negócio aí. Deus está movendo a mão em algo novo aí. Deus está movendo a mão lá na galeria. Sinta a presença. Sinta a presença. Você não é espectador, você é adorador. Adore a Deus agora aqui neste altar. Aí embaixo, onde você estiver, Deus está com as mãos estendidas. Escute aqui que eu vou orar. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena ser provado, irmão. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Oh glória. Quem está sentindo o mover da mão de Deus aqui? Eu não estou aqui, irmão, nessa noite para alegrar o povo, porque nem eu posso fazer isso. O Espírito de Deus está dizendo: eu te coloquei lá, eu vou agir lá, eu vou te abençoar lá. Tem coisa de Deus aqui. Permita aqui, pastor. Fui eu que te coloquei naquele lugar, homem.
e vou fazer algo grande através de ti. Eu sei a rejeição, eu sei os levantes, mas eu te trouxe aqui hoje para falar contigo que eu tenho algo extraordinário em fazer na tua vida, diz o Senhor. Se você quiser levantar as mãos, pode soltar. Levante as mãos, porque eu vou orar. Irmão, Deus está curando o crente aqui. Ele disse que vai fazer algo novo na sua vida. Eu creio. A sua palavra foi pregada. Aleluia. Ele renova o teu interior. Ele é baixado. Escute, pastor, eu já vou orar, mas eu preciso concluir aqui. Eu acho que eu estou dentro do horário. Davi reinou 40 anos. Davi foi ungido rei a primeira vez entre 14 e 16 anos de idade. Com 30 anos ele assumiu o reinado em Israel, apenas de Hebron. Segundo a história, com 37 anos ele assume todo o reinado de Israel. Porque Deus faz assim. Foi o único rei da história da Bíblia que foi ungido 3 vezes. Diga para o irmão do lado: vale a pena esperar. Vale a pena ser pisado. Você está fazendo apologia a sofrimento? Não. Vale a pena ser rejeitado. Porque quando Deus se levanta, eita, irmão, se você soubesse, ei, aleluia, Deus tem te sustentado, minha filha. A mão de Deus está aqui nessa noite sobre este povo. Pastor, vai acontecer algo extraordinário nesse ministério. Porque tem um remanescente que ora aqui. A gente aqui nessa noite que precisa ouvir isto. Eu posso pregar com alegria e com liberdade, porque eu não sou daqui. Receba aí, dê glória. Deus está agindo de uma forma tão tremenda nesse ministério, porque há algo grande de Deus vindo por aí. Quem crê nisso pode celebrar a Ele com a melhor glória que trouxe. Muitos não crerem mais nas profecias da palavra. Tem gente que rejeita a palavra, está aqui como observador, não é fiel ao Senhor, não é fiel ao seu pastor, não é fiel nas suas contribuições, estão tentando ver a coisa arruinar. Deus está dizendo para sua vergonha que essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Se você crê assim, celebre a Ele dando glória. Davi não viveu muito. Ele viveu apenas 70 anos. 40 de ministério, 70 anos. Tem muitos aqui que já passaram isso, está dando glória a Deus. Mas o que Deus prometeu para Davi, Ele cumpriu. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar aqui na frente, mas eu quero saber, pelo menos aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite? Alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Dê um sinal com a mão. O pastor me deu a liberdade de convidá-lo aqui nessa noite. Aonde está a primeira pessoa que está entre nós, que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tem lá na galeria, aqui na nave da igreja, tem alguém? Não tem ninguém? Eu não vou demorar, porque não posso passar do horário. Tem alguém? Quem precisa de um milagre de Deus? Levante a mão. Eu não vou chamar aqui na frente, porque senão não vai caber. Grupo de louvor, prepara o louvor, mas rapidinho, que eu vou, quando acabar de orar, vocês louvam o Senhor.
duas vidas estão se entregando para o Senhor na internet. Ah, mas foi glória a Deus, foi muito fraco, irmão. Quem pode dar glória a Deus por isso, por essas duas vidas? Aleluia. Senhor, estamos em tua presença, Pai. Há um mover de milagres aqui. Tem pessoas que não acreditam, Senhor, estão aqui nessa noite, mas não foram tocados pela tua palavra. Nós ouvimos a tua voz aqui nessa noite, na palavra introdutória, e nesta palavra, que o Senhor está se levantando para agir. Pai querido, em nome de Jesus, agora renova este povo aqui agora, Pai. Renova este altar aqui agora, Senhor. Renova o ciclo de oração aqui agora. Renova a mocidade desta igreja, os adolescentes. Renova todos que estão aqui na nave da igreja, na galeria. Derrama unção de poder aqui agora, Pai. Derrama unção, renovo de Deus, o renovo do céu. Oh, aleluia. Adoro o Senhor, adoro o Senhor, adoro o Senhor. Enquanto eles cantam, adoro. Tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes de rio.